Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, assim diz a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Versículo 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a Tua palavra, nós te pedimos, ó Deus, nesse momento, cativa a nossa mente em Tua santa palavra. Possamos ser alimentados por Ti, alimenta a nossa alma. Fala conosco, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, há um livro escrito pelo pastor Timothy Keller, que já está na glória, foi um pastor presbiteriano em Nova York, O Natal Escondido. E ele, falando sobre esse livro, ele trata de um Natal que não é muito propagado pela mídia, trata de um Natal que não é tão anunciado na televisão, trata de um Natal que não é tão falado no mercado. Ele trata do Natal que é escondido pela sociedade contemporânea, mas que é, na verdade, o verdadeiro Natal, que é o nascimento de Jesus, o glorioso nascimento de Jesus. Nesse mês de dezembro, nós aqui na IPBU estamos sempre cantando canções natalinas, relembrando e trazendo à nossa memória as verdades do nascimento de Cristo para a nossa vida. E começamos então hoje. E sobre esse Natal escondido, mas que é glorioso, o evangelista Mateus está aqui, de fato, narrando os acontecimentos acerca do nascimento de Jesus Cristo. E esse Natal glorioso, esse sentido verdadeiro do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, traz consigo algumas verdades, e eu gostaria, portanto, de apresentar para os irmãos. A primeira verdade é que o Natal revela o milagre de Deus. A primeira verdade é que o Natal revela o milagre de Deus. Acompanhe comigo o texto, versículo 18, veja o que diz a palavra. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Nós aqui, irmãos, somos deparados pelo relato de Mateus acerca desse acontecimento, dessa mulher virgem, dessa mulher pobre, sobretudo temente a Deus, mas que recebeu o milagre. O texto é claro em afirmar: Maria, o nascimento de Jesus foi assim, sendo Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ela não tinha coabitado com José, José não tinha a conhecido intimamente, eles
não estavam vivendo em um matrimônio. No entanto, diz o texto que o que foi gerado em seu ventre foi gerado pelo Espírito Santo. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Isso, irmãos, revela o milagre de Deus, porque o ordinário é o nascer depois da relação entre um homem e uma mulher. Isso é algo comum. No entanto, aqui foge do que é natural, foge do que é comum. Diz o texto que ela recebeu esse menino, essa criança, esse filho no seu ventre pela obra do Espírito Santo, ou seja, houve uma interferência, uma intervenção, houve uma interferência de Deus na história da vida daquela mulher, na história da humanidade. Deus pondo no ventre de Maria o seu filho Jesus Cristo. Importante aqui, irmãos, dizer e informar que Jesus, ele não foi gerado, mas ele já existia. Jesus, ele é de eternidade a eternidade. Ele veio ao mundo por meio de uma mãe terrena, mas sem ser gerado por um pai terreno. Assim como dizem os estudiosos, ele veio por um milagre do Espírito Santo. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem. Este fato é chamado de doutrina do nascimento virginal de Cristo, isto é, ele veio a este mundo. Ele é eterno, ele é o alfa e o ômega, mas ele deixou a eternidade, entrou nesse mundo pela obra de Deus. Aqui está um ponto importante: o nascimento de Jesus revela o milagre de Deus. Algo milagroso aconteceu. Por esta razão, querido irmão, querida irmã, o Natal é símbolo também para a nossa vida dos milagres de Deus. Assim como Jesus nasceu pelo milagre do Pai, assim também nós podemos caminhar na certeza de que o nosso Deus, ele opera milagres, de que o nosso Deus é aquele que está conduzindo a nossa vida, a nossa história, a nossa família, pelos seus eternos milagres. O milagre que aconteceu no ventre de Maria é símbolo do milagre que constantemente acontece na nossa vida, em Cristo habitando em nós, em nosso coração, e nos conduzindo de modo transcendente pela palavra, no modo como nós devemos viver no dia de hoje. Isso é milagre de Deus. O nascimento de Jesus revela o milagre de Jesus no nosso coração. O nascimento de Jesus também revela o milagre dele na nossa vida, em ouvirmos a sua voz pela pregação da palavra. O milagre do nascimento de Jesus também revela o milagre de Deus dos impossíveis da nossa vida, quando aquilo que é impossível para nós, e nós clamamos a Deus, então pela misericórdia de Deus, Ele intervém na nossa vida. O milagre do nascimento de Jesus revela também o milagre de Deus todos os dias em nossa vida. Segunda verdade, além do Natal revelar o milagre de Deus, o Natal também revela a salvação de Deus, porque veja o que diz o texto aí no versículo de número 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Do versículo 18 ao 20 a gente vê esse drama até mesmo de José, porque José, para não infamar contra Maria, sua noiva, ele se separa, mas então Deus fala com ele através de um anjo dizendo: "Oh, não tema", porque é obra do Espírito Santo. Mas logo, querido, aí no versículo de número 21, Mateus registra dizendo: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Essa palavra Jesus significa literalmente no grego Yeshua, que é uma transliteração da palavra Josué, que significa literalmente Salvador. A palavra Jesus significa literalmente Salvador. E essa palavra está também sendo explicada por Mateus aqui, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus veio, portanto, para salvar o seu povo dos seus pecados. O Natal revela a salvação de Deus. O Natal revela
esse plano redentivo de Deus em salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus não veio apenas para nos dar um exemplo altruísta, não. Nós não cremos como crê, por exemplo, o Espiritismo, que diz que Jesus veio apenas para dar um exemplo moral. Não, Jesus veio para morrer pelos nossos pecados e nos salvar dos nossos pecados. Jesus não veio para trazer simplesmente vitória para você. Ele veio para te dar uma vida boa, vitoriosa no trabalho, vitoriosa nos estudos, vitoriosa na família. Não é esse tipo de salvação que Jesus promete. Até porque nós passamos por dificuldades, passamos por provações, passamos por enfermidades, por problemas, por percas. No entanto, Jesus até mesmo preparou os seus discípulos: no mundo tereis aflições. Jesus não pregou um evangelho de ausência de aflição, mas Jesus pregou o evangelho dizendo: vocês terão problemas, aflições, no entanto, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A salvação, portanto, é a salvação dos pecados. A palavra de Deus diz que o pecado traz a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado é a desobediência à lei de Deus, o pecado é não fazer a vontade de Deus, o pecado é transgredir a lei de Deus, e a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, todos nós pecamos contra o Senhor, desobedecemos ao Senhor. No entanto, a palavra também de Deus diz que Ele, o Pai, enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados, e é justamente essa a ênfase de Mateus. Atente aí para a palavra: porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus aqui, irmãos, é enfático, cirúrgico, em afirmar que é salvar o seu povo não das aflições, salvar o seu povo não da pobreza, como prega o evangelho social, salvar o seu povo não das dificuldades. Não, nós teremos dificuldades, passamos por dificuldades. No entanto, salvar o seu povo dos pecados, porque o salário do pecado é a morte, e todos nós estávamos caminhando para a morte eterna, para o juízo eterno, para a condenação eterna. Mas Jesus veio para sofrer essa condenação em nosso lugar. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Jesus veio para ser o nosso substituto. A condenação que deveria cair sobre nós caiu sobre os ombros de Cristo no Calvário, e pela sua obra, pela sua morte, nós recebemos vida, recebemos libertação, redenção, salvação. Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Ele veio te salvar dos seus pecados. Ele veio trazer vida para você. Ele veio trazer esperança para você. Você pode até pecar, você pode até ficar angustiado por causa do seu pecado, por causa das suas limitações, e de fato você fica, nós ficamos, porque ninguém é perfeito, e nós erramos, nós falhamos e pecamos por palavras, por pensamentos, por ações, e muitas vezes uma angústia vem em nossa alma, e isso gera muitas vezes em nosso coração também ansiedade. O que é que a gente vai fazer para se libertar do pecado? O que a gente vai fazer para ter paz e sossego para a nossa existência, para nosso coração? O que é que a gente vai fazer? E o Evangelho vai dizer: você não faz nada, você não consegue fazer nada, mas Cristo veio fazer por ti. Ele veio a esse mundo para realizar uma obra que você não consegue fazer. Ele veio obedecer perfeitamente a lei em teu lugar, sem pecado, obedeceu a Deus, nos representando. Ele foi até a cruz do Calvário, morrer pelos nossos pecados, de tal modo que se você então pela fé crê em Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e crê em Jesus Cristo, você será salvo, porque essa é a promessa do Evangelho. Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Se arrependa, portanto, dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. Reconheça que você é pecador e creia em Jesus Cristo, e confesse-o dizendo: eu necessito da sua graça, necessito do seu perdão, necessito da tua misericórdia, Senhor.
Se essa palavra tem tocado o seu coração nessa noite, você precisa urgentemente confessar os seus pecados a Deus e dizer para Deus: Deus, eu necessito da tua salvação, da tua graça, do teu amor. Eu sou um pecador, mas o Senhor veio morrer pelos meus pecados e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Evangelho, portanto, traz paz para o nosso coração. O pecado traz angústia, mas o Evangelho traz paz, porque o Evangelho apresenta Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados. E todos os nossos pecados foram então apagados pelo sangue de Cristo. Ele veio trazer salvação. Ele veio trazer salvação. Terceira verdade, o Natal revela a fidelidade das promessas de Deus. Porque veja o que diz o texto, versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E ele então cita no versículo número 23 o profeta Isaías. Isaías 7,14, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Veja, o versículo de número 22 está dizendo: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Isaías. O Natal, portanto, revela, em terceiro lugar, a fidelidade das promessas de Deus. Deus é fiel. Deus prometeu pelos profetas da antiga aliança que o Messias viria, que o Cristo viria para salvar o seu povo dos seus pecados, e Cristo veio. E Cristo chegou. Ele prometeu pelos profetas da antiga aliança, pelos sacerdotes, pelos tipos da antiga aliança, que o Messias, o Cristo, viria. E então, o Novo Testamento diz: ele veio, ele chegou, ele nasceu, o nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso Redentor. O Natal revela a fidelidade das promessas de Deus. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Assim como cumpriu a sua promessa do nascimento de Jesus, que marcou a história da humanidade, antes e depois de Cristo, ele também é fiel para cumprir as suas promessas no decorrer da história da igreja. Todas as promessas. O Cristo que veio, um dia voltará para buscar o seu povo. E nós ansiamos a sua volta, esperamos e aguardamos a sua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele voltará para buscar o seu povo. E por fim, última verdade, meus irmãos, o Natal revela a presença eterna de Deus. Porque veja o que diz o texto, a parte final, versículo 23, vamos ler juntos agora em uma só voz. Gostaria de ouvir a igreja, vamos lá. Eis que a virgem... Deus conosco. O Natal revela a presença eterna de Deus. Deus está conosco. Será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, ele veio até nós. Ele veio habitar até nós. Ele veio a esse mundo, ele habitou nesse mundo. Ele veio a esse mundo nos representar em obediência a Deus. Ele veio nesse mundo nos representar, morrendo pelos nossos pecados. Ele veio a esse mundo nos confortar. Emanuel quer dizer Deus conosco. E o próprio Cristo disse isso para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está conosco. Ele não se apartará de nós, pelo contrário, Ele estará conosco todos os dias. Passando pelas dificuldades, Ele vai estar conosco. Passando pelos tempos bons também, Deus estará conosco. Nos momentos difíceis, Ele vai estar conosco, nos sustentando, nos fortalecendo. Lembra, por exemplo, da palavra do apóstolo Paulo, passando por uma aflição, por uma dificuldade, preso em Roma, escreve a sua carta para os filipenses, dizendo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Já sei estar honrado, humilhado, em bonança, em escassez, e tudo já tenho experiência. Por quê? Porque tudo
posso naquele que me fortalece. É Deus conosco nos fortalecendo, é Deus conosco nos instruindo, é Deus conosco nos direcionando, é Deus conosco nos reprovando muitas vezes, denunciando nosso pecado, dizendo que não é por esse caminho. É Deus conosco nos corrigindo, é Deus conosco convertendo áreas do nosso coração que precisam serem convertidas. É Deus conosco o tempo todo, até um dia vermos a face de Cristo na glória eterna. O Natal, portanto, revela a presença eterna de Deus. Então lembre, meu querido irmão, dessas verdades acerca do nascimento de Cristo. O Natal revela o milagre de Deus, a salvação de Deus, a fidelidade das promessas de Deus e a presença eterna de Deus. Timothy Keller escreveu o livro Natal Escondido, mas que esse Natal não esteja escondido em seu coração, que essas verdades não estejam escondidas ou esquecidas em sua família, mas que essas verdades sejam anunciadas constantemente em seu coração, relembradas constantemente em sua vida, em sua família, e que a sua casa, nesse mês de dezembro, possa celebrar verdadeiramente a verdade de que Deus se fez carne e habitou entre nós. Fiquemos de pé e vamos orar.